Gênesis capítulo de número 45, versículo 4 ao verso de número 8. Eu quero que você me preste a sua atenção e compartilhe este vídeo para todos os seus amigos. Veja que esse texto bíblico diz: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse José: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me havedes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos que não haverá lavoura nem cega. Porque Deus me enviou adiante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardai-vos com vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. A dificuldade de muitas pessoas é tentar de fato entender que a sua provação, que a sua dificuldade, que o seu deserto faz parte de um plano de Deus. De fato, enquanto a história está sendo desenvolvida, é muito difícil a gente conseguir alcançar a conclusão da história ou aonde esse caminho vai nos levar. No caso de José, a sua história é iniciada em Gênesis capítulo de número 37, quando José, aos 17 anos de idade, ele recebeu um presente do seu pai Jacó, a qual Deus trocou seu nome e foi conhecido como Israel. Após José ganhar uma túnica de várias cores ou uma túnica de mangas longas, conforme fala o original, os irmãos de José já tinham inveja dele por receber esta túnica, mas aí Deus decidiu trazer sonhos para José. E como um adolescente, quando Deus lhe dava sonhos, ele contava para seus irmãos, contava para seu pai. De forma que, segundo diz a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 11, que quando José contou o seu segundo sonho para seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, diz a Bíblia que os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava tudo isso no seu coração. O fato dos irmãos de José lhe invejar era porque os seus irmãos não tinham esses sonhos que José de fato lhe tinha. De forma que José ele via no campo feixos de trigos, e que esses feixos de trigos, o dele era maior, e todos os feixos de trigo dos seus irmãos se inclinavam ao de José. Depois, o segundo sonho foi um sonho muito mais grandioso. José ele vê o sol, a lua, 11 estrelas que se inclinavam a ele. E isso fez os irmãos de José não falar com ele mais pacificamente. Todavia, o seu pai Jacó guardava no coração. A história de Jacó revela de fato o motivo da sua experiência com Deus e o fato dele guardar os sonhos do seu filho José no coração. Se a gente ler a Bíblia, a partir do capítulo de número 28 do livro de Gênesis, é o momento que quando Jacó ele sai da casa do seu pai, após enganar seu pai Isaac. Todavia, existia um plano de Deus, não no ato do engano, mas na escolha de Jacó, de forma que desde o seu nascimento existia já uma seleção de Deus ali. Deus dizia que o maior iria servir ao menor. Só que Deus, ele não precisava que tanto a mãe de Jacó como Jacó usasse a enganação para tentar barganhar aquilo que Deus, na sua mente, no seu plano, já tinha selecionado para a vida de Jacó. A gente entende que para que os planos de Deus, as suas promessas, alcancem nossa vida, não é preciso a gente tentar buscar atalhos, tentar buscar alguns meios que possa facilitar o cumprimento de Deus em nossa vida. Não é preciso. Deus é soberano. Então os planos de Deus não serão frustrados, não serão vencidos, até porque a promessa de Deus não tem validade em nossa vida.
enquanto nosso Deus existir, e Ele existirá para todo o sempre, a sua palavra sempre estará viva e estará em pé para cumprir aquilo que Deus ele tem falado. Então Jacó, quando ele sai das regiões de Padi-Arã, ele chega em uma terra chamada Luz, ele percebeu que a noite estava chegando, ele pega uma pedra, e você conhece a história, coloca como um travesseiro, e lá ele tem um primeiro contato com Deus, de forma que ele viu uma porta sendo aberta nos céus, uma escada que descia dos céus sobre a terra, e anjos de Deus subia e descia daquela escada, e ele viu Deus naquela escada. E Deus dizia para ele: Jacó, não temas, porque eu sou contigo, Jacó. Não te deixarei aonde quer que você for, e farei você voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenha dito. Jacó, ele acorda do seu sonho e ele percebe que de fato aquela terra para ele era uma terra sagrada, e ele consagra aquela terra que antes chamava Luz, mas agora iria chamar Betel, casa de Deus. Perceba que Jacó ele tinha uma experiência com Deus. Então ele para, quando escuta os sonhos do seu filho José, em Gênesis capítulo de número 37, acredito eu, ele pensa: se esse sonho aí for de um adolescente, nada vai acontecer. Mas se esse sonho for do mesmo Deus que se revelou para mim lá na terra de Luz, lá em Betel, é melhor guardar no meu coração. Certamente José será o líder desta família. E foi isso que aconteceu. Só que a história de José nos apresenta alguns momentos que era impossível José pensar que o ato dele ser tão odiado pelos seus irmãos, a forma de ser roubado a sua túnica, ser lançado dentro de um buraco, aquilo ali iria levar José para a direção que Deus queria que José chegasse. Até parece que Deus não estava com José. Por quê? Porque desde o capítulo de número 37 do livro de Gênesis, é as únicas vezes que a gente vê de fato Deus falando com José por intermédio de sonhos. A gente, quando inicia a partir do capítulo de número 39 do livro de Gênesis, nós iremos encontrar cerca de 3 vezes o texto dizendo que o Senhor era com José. Mas a gente não vê mais José tendo sonhos. Mas é interessante que quando José chega na casa de Potifar, tudo que ele fazia, Deus ele prosperava. Perceba que ele agora é um dos jovens servo de Potifar que tinha uma grande credibilidade naquela casa, de forma que ele ficava com a chave da casa do seu senhor. Mas após a esposa de Potifar tentando roubar de José de fato a sua moral, querendo que ele traísse o seu senhor de fato com ela, José foge, deixa a sua capa e ali José é levado para a prisão. Quem imaginava que dentro de uma prisão estava um projeto de Deus inserido naquela prisão? Ninguém imaginaria isso. Só que na prisão chegou o copeiro e o padeiro do rei, e nesta prisão José interpreta o sonho dos dois e de fato teve o seu cumprimento. E foi aí que, em um momento oportuno, ele lembrou de José, e José foi conduzido para a presença de Faraó para interpretar um sonho que só José de fato tinha dom para conseguir interpretar. Após José ele ser levado como governador da terra do Egito, aos 30 anos de idade, José agora apresenta-se para seus irmãos, e José diz aos seus irmãos: olha, vocês não devem se culpar com aquilo que vocês fizeram comigo. Vocês não devem colocar isso em vosso coração, porque Deus foi Ele que me enviou adiante de vossa face. O que José queria dizer: se vocês não tivessem me vendido para cá, a vossa descendência, a nossa família, iria perecer devido aos 7 anos de fome que veio sobre a terra. Mas Deus, pela sua bondade, Ele permitiu que vocês
me vendeste para cá, não de uma forma maldosa, não de uma forma sorrateira, mas vocês me venderam porque de fato foi Deus que permitiu vocês me conduzir para aqui, para que eu fosse como pai de Faraó, senhor de toda a terra do Egito. Então José, ele compreende que o plano de Deus sobre a sua vida era fiel, de forma que a aprovação de José não era culpa dos seus irmãos, não era culpa da sua família, mas Deus era responsável de conduzir José por este caminho que para ele não entendia até então, até chegar na cadeira como governador da terra do Egito. Eu quero lhe dizer que diante do processo que você está vivenciando, você não entende, não vai compreender, mesmo que você lute, mesmo que você se esforce, querendo compreender os planos de Deus, mas no final de tudo isso, vai dar certo, a sua vida chegará aonde Deus ele designou e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Então guarda esta palavra e entenda que a culpa da sua aprovação não está nos teus irmãos, não está nos teus amigos, não está nos teus vizinhos. A culpa deste caminho que você está passando é Deus. E este caminho que você está vai levar diante daquilo que Deus projetou para a sua vida. Guarda esta palavra no seu coração, compartilhe para os seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal A Bíblia Responde Oficial. Que Deus e Cristo vos abençoe no nome de Jesus.